Há alguns meses eu percebi uma coisa que me assustou. Eu estava vivendo exatamente a vida que eu sempre sonhei. Uma casa com filhos se dando bem, uma rotina simples, o cheiro do café passando, as pequenas bagunças da infância. E mesmo assim, eu tinha perdido a capacidade de sentir alegria nas pequenas coisas. Hoje eu quero compartilhar uma experiência muito simples que aconteceu aqui em casa, mas que Deus usou para me lembrar de uma verdade que eu mesma precisava reaprender. Eu sou a Carolina Ferrari, a peregrina. Aqui a fé encontra a vida como ela é. Seja muito bem-vinda, fique à vontade. Enquanto a gente bate esse papo, e eu tenho certeza que você vai sair daqui mais leve, mais animada, com um novo vigor e frescor para exercer sua maternidade, eu quero que você acompanhe eu e a Clara preparando um escalda-pés. Depois a gente vai fazer um escalda-pés coletivo em família. E já deixo o convite também, você vai ver que é super simples de preparar. Algo que está aí, né, no alcance de qualquer uma de nós. E que a gente pode estar trazendo essa leveza de maneira concreta, né, e até se presenteando, porque a gente merece sim, tá bom, divina? É muito fácil com a demanda do dia a dia, com a nossa rotina corrida, entrar no modo automático e se desconectar da alegria, da leveza, e a maternidade se tornar um verdadeiro fardo, um verdadeiro estorvo, algo que a gente não consegue exercer com prazer. A gente sabe que a maternidade é uma montanha-russa, mas muitas vezes esse esgotamento, né, e esse modo sobrevivência, ele acaba prevalecendo, que pode levar até um burnout materno. Então, hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre isso, sobre como que a gente pode estar vivendo a maternidade de maneira mais leve, de maneira mais prazerosa, resgatando aquela alegria, até a celebração da espera que um dia a gente viveu e que pode ter se perdido aí na correria do dia a dia, na loucura, né, das demandas e tudo, né, que a gente sabe que a gente tem que dar conta. Esse equilibrar de pratos que a gente faz diariamente. Eu não sei você, divina, mas a maternidade, muitas vezes, ela me traz a sensação de eu estar sempre atrasada. Como a gente tem aquelas demandas, né, que são invisíveis, é um trabalho muito de bastidor, que ninguém vê, a gente não tem esse reconhecimento. Então, realmente é algo assim que parece que vai se multiplicando e que a gente nunca dá conta plenamente. Apesar das pessoas de fora estarem elogiando a gente, estarem, nossa, encantadas muitas vezes, como que a gente dá conta de tanta coisa, a sensação interna é de que a gente está sempre atrasada, de que não dou conta nunca. Então, não sei se aí também ressoa assim, divina, mas aqui, para mim, tem muito disso. E uma das coisas que realmente eu parei, né, eu me nego, foi de ter referências que estavam, na verdade, me adoecendo e não me transformando numa mãe melhor, mas pelo contrário, porque a comparação a gente sabe que é terrível. Então, aqui o convite também eu deixo para ti, é sempre numa conversa mesmo, assim, bem transparente, mas eu não acredito em receita de bolo, então pode ser que o que funcione aqui para mim não vai funcionar aí para ti, e eu sempre vou deixar a sugestão para você adaptar na sua realidade, porque é isso que eu acredito. Então, quando a gente pega esses padrões de mães que têm a rotina perfeita, que seguem diariamente aquele plano, né, com o horário, com a grade, conseguem cumprir tudo, né, serem mães excelentes, esposas, profissionais, bem-sucedidas, e é um exemplo em todas as categorias da vida, né? Isso adoece muito a gente, porque a gente sabe que
infelizmente, as redes sociais, elas são recortes da vida. E assim aqui, como nesse vídeo eu tô fazendo recortes, né? Eu tô tentando deixar o mais natural possível. Até agora esse novo formato de vídeos, quero que depois vocês me deem um feedback também, que é algo que eu tô testando, mas que eu queria, de fato, trazer, assim, um pouco do dia a dia nosso. Mais do que falar, tá realmente partilhando com vocês coisas que acontecem aqui em casa. Porque eu acho que tem que ser assim. E não vai ter muita edição, não. A ideia realmente é eu passar aqui o que está acontecendo, né? Claro que a edição às vezes vai ser um cortezinho para não ficar tão cansativo, coisas assim, detalhes, mas não no intuito de maquiar, de deixar perfeito, de preparar tudo, né? Um cenário, de preparar um ritual específico, fake, para encantar os espectadores, nada disso. Então a ideia realmente é eu partilhar aqui o nosso dia a dia de maneira simples e como acontece. Claro que hoje eu vou estar falando aqui para vocês algo que Deus tem tocado no meu coração ultimamente, que é sobre resgatar essa alegria, sobre olhar com olhos de criança, que é um olhar puro, um olhar que se alegra, que se fascina, que se encanta, mas isso é um olhar inocente, não é um olhar de fake, de maquiagem, que hoje em dia nós adultos, nós só nos alegramos, nos encantamos com coisas muito perfeitas. Eu me lembro quando eu morava no Rio, isso até muitos anos atrás, eu conversava com uma amiga minha. A gente é mal acostumado com as belezas naturais do Rio de Janeiro e a gente coloca a nossa régua lá em cima. Então não é tudo que agrada, não é tudo que eu acho bonito, que me fascina. O padrão tá lá nas alturas. E é assim com tudo na vida. A gente começa, até puxando aqui o assunto pro mundo do vinho, quando a gente fala de refinar o paladar, né? Quem me segue aqui pelo vinho sabe. A gente vai refinando e vai cada vez mais, a gente vai criando um monstrinho, né? Que depois não é qualquer coisa que nos agrada mais. Quem começa a gostar de bons cafés, sabe? Depois vai tomar qualquer café aí na casa da família e já não agrada. A gente já fica aquele chato, né? Chato para beber, chato para comer. Então isso é com tudo. A gente viaja muito, começa a olhar lugares paradisíacos e aí, dependendo do lugar onde a gente vai, a gente já vira aquele crítico, já não gosta de nada. Então, para a gente refletir como que a gente está colocando a nossa régua, e aí as coisas simples vão perdendo a graça. Então, uma das coisas que me fez me encantar quando eu vim para Bento Gonçalves foi justamente essa simplicidade. Eu via que as pessoas, qual que era o programa dos jovens? Fazer janta na casa dos amigos. Então o pessoal fazia janta, se reunia e era isso. As festas de colônia, que o pessoal chama, né? Aquelas festas simples. O almoçar no domingo em família. Coisas que, para minha cultura, cidade grande, já tinha sido perdida há muito tempo. Então, isso me fez querer ficar aqui. Isso me fez ver que as pessoas tinham uma certa pureza nesse sentido. Né? Não estou falando aqui que são santos, né? Não é nesse sentido. Mas é de que se contentam com o simples. Isso eu já tinha perdido há muito tempo. E esse é o convite das crianças. Aqui hoje a gente preparou um escaldapés sem grandes sofisticações. Para quem me acompanha aí já há tempo, sabe que eu fazia escaldapés, né, super sofisticados, que eu inclusive comercializava. Então hoje aqui a ideia é mostrar que realmente não preciso ficar esperando. Eu preciso ter isso para fazer, senão eu não vou fazer. Porque sabe a tal da procrastinação, do perfeccionismo, que a gente acha que é uma coisa boa? Não é. É algo que está aí só para nos justificar, nos auto-enganar e nos atrapalhar de estar transbordando, de estar vivendo o que realmente Deus tem para a gente, que é fazer coisas grandiosas com o que a gente tem. É isso que eu quero que vocês captem hoje, porque assim,
a Clara falou, vamos fazer um escalda-pés, mamãe? E aí, vamos sim. Ah, Clara, mas eu não tenho mais, eu procurei a minha bacia de escalda-pés e não encontrei. E aí eu tive a ideia, eu vou pegar a bacia, eu vou pegar a banheira do Francisco e a gente faz um escalda-pés coletivo. Já virou até já ficou até mais interessante. E a Clara, para ela, não precisava ser o escalda-pés perfeito, mas então não tenho tal ervinha que eu queria colocar, não tenho calêndula que eu queria colocar, mas o óleo essencial não tem que eu queria, a bacia perfeita, para fazer a foto, para fazer, sabe? Porque hoje a gente se apega nesses detalhes e deixa de estar curtindo o momento presente. Então, Divina, eu te convido aí, bem simples, tá? Pegar um sal grosso, ervinhas aí, alecrim, se tiver até uma hortinha, né? Algo de temperinhos ali que nem eu peguei, que a gente tem, chá, que a gente tem na nossa casa. Não precisa de grandes coisas. Se não tiver óleo essencial também, tudo bem. Bota o temperinho ali e já vai. Aguinha quente, a bacia, até um balde, sabe? Não deixa de fazer. A criança, ela não vai se preocupar se está na bacia certa, ela não vê isso. Aquilo vira um ritual, vira algo tão especial, um momento tão bonito. Construir memórias. Para construir memórias, a gente não precisa ficar esperando ter as coisas perfeitas. Pelo contrário. Olha o pé da mana, Francisco, gostou? Tá gostoso, olha que gostoso, Francisco. Gostoso, nosso escalda-pés coletivo. Viu, Clara? Foi uma ótima ideia. Marta, com que te preocupas, Marta? Essa passagem, durante muito tempo, eu achava que falava sobre trabalhar demais. Mas hoje, eu acho que ela fala sobre outra coisa. Talvez Marta tivesse perdido a capacidade de estar presente. O problema nunca foi servir, fazer, trabalhar. Mas o problema foi deixar que a preocupação ocupasse o coração. Quantas vezes eu tô fazendo tudo, dando conta de tudo, mas só tá ali o meu corpo, o meu coração, os meus pensamentos não estão ali. Tô ausente. Eu tô ou no passado. Mas quando eu não tinha filhos. Mas quando eu tinha tempo para mim. Mas antes. Ó vida, ó azar. Tem que rir, né, Divina? A gente sabe. Quando eu consegui ir no banheiro sozinha. Como eu era feliz e não sabia. É ou não é? Ou até, mas quando as crianças forem para a escola, quando, eu tiver uma trégua. E aí, eu não tô ali. E aqui, eu quero te deixar, Divina, uma reflexão. E esses dias, depois que a gente foi à missa, a gente foi no mercado. E a Clara, vendo a porta automática, abrindo, fechando, ela faz isso, né? Volta e meia, dependendo do lugar onde a gente está. Ela tem os superpoderes para abrir e fechar a porta. E faz a mágica acontecer.
Eu acho aquilo tão bonito. Clara! E ela vai com tudo. Superpoderes. E ela, de fato, né, se vê fazendo aquela mágica. Algo tão simples. E aí eu vejo como que a gente deixa de ter esse olhar, de ter, como a gente deixa a nossa criança de lado, como a gente não sonha mais, não imagina, não pensa grande, não tem mais superpoderes, essa capacidade de olhar de maneira sobrenatural para as coisas. Quando as pessoas falam de gratidão, eu respeito tudo, mas eu acho que vai muito além disso, sabe? Não é só um olhar de ser grato pelas coisas, mas é uma capacidade de poder enxergar além. E as crianças têm isso. Eu acredito que, de fato, elas têm isso porque elas ainda estão muito próximas, né, da criação. Elas ainda não foram tomadas aí, né, pelas razões da vida, né, pelas ideologias, pelas verdades, né, mundo afora. E elas estão ali muito conectadas à essência ainda. Então são pura beleza. Elas conseguem enxergar a sacralidade das coisas, perceber o divino. Por isso elas têm tanta facilidade também, inclusive, para viver a fé de maneira tão pura e simples. Coisas que a gente já perdeu. Então é sobre isso. E quando eu falo de maneira sobrenatural, não quer dizer que vai acontecer, né, coisas mirabolantes e que é magia, né? Não é nada sobre isso. Mas é sobre se maravilhar, sobre ter esse olhar de encantamento, de saber brincar como as crianças e de saber descansar no presente, de saber descansar na circunstância que eu estou hoje. Não esperar o momento ideal para descansar, porque talvez não chegue. A gente sabe que muitas vezes a gente procrastina as coisas na vida esperando o tal do ideal e que é uma ilusão isso. Eu quero te deixar, Divina, aqui 3 convites. Primeiro convite: improvise hoje. Não espere o cenário perfeito para criar um momento bonito. Segundo convite: observe alguma coisa através dos olhos do seu filho. Não ensine, observe. Pergunte: o que ele está enxergando que eu já deixei de enxergar? E terceiro convite: antes de dormir, faça uma pergunta: onde Deus esteve escondido no meu dia de hoje? Tenho certeza de que Ele esteve. Talvez você apenas tenha passado rápido demais. Talvez a alegria não apareça quando a casa estiver organizada. Talvez ela já esteja nos esperando numa banheira de bebê, num fim de tarde comum, numa criança brincando, num instante que quase passou despercebido. Antes de terminar esse dia, permita-se parar por alguns minutos. Olhe novamente para aquilo que Deus colocou diante de você. Talvez o extraordinário nunca tenha estado tão distante. Talvez ele sempre tenha vivido escondido dentro da vida ordinária. Até a próxima peregrinação.